Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia, onde traremos um conteúdo específico da topografia e esperamos que este possa auxiliar vocês no entendimento desse assunto especificamente. Meu nome é Antônio Fragassi e é com muita satisfação que eu desenvolvo esse vídeo para vocês. Caso goste do vídeo, não deixe de dar o seu like, bem como se tiver alguma dúvida específica ou se você gostaria que se desenvolvesse assuntos específicos, faça aqui o seu comentário e, na medida do possível, nós vamos responder a vocês. Obrigado. Hoje vamos falar de determinação do fator de KR. Fator este muito importante na agrimensura, principalmente para a alocação de obras de engenharia. Vamos apresentar uma forma prática de determinar esse escalar em campo, fazendo uso de estação total e equipamentos GNSS. Venham comigo, que eu vou mostrar como é fácil determinar o fator de KR. Vamos apresentar aqui o conceito do fator de KR, por que precisamos do KR, como determinamos o KR e um modo prático de determinação do KR em campo. E, por fim, faremos a conclusão do nosso determinação de KR. O fator de correção, denominado de KR, corresponde ao escalar utilizado para efetuar a correção de uma medida projetada, que a gente chama de distância UTM, está no sistema projetivo UTM, em uma medida real, que nós estamos batizando aqui de DR, aquela que está sobre a superfície física efetiva da Terra. E esse fator, ele faz essa transformação de um para o outro, ou seja, você sai do sistema UTM, vai para o sistema topográfico, sai do sistema topográfico e vai para o sistema UTM. Então, o KR, ele tem esse objetivo básico. Então, nós temos aqui uma distância na superfície física da Terra, aqui no meu ponteiro, e nós temos a respectiva distância real em cima do elipsoide de revolução. Essa é a primeira etapa do processo de projeção utilizado no sistema projetivo UTM. Ou seja, a grandeza que está na superfície física da Terra, ela é projetada em cima do elipsoide de revolução. Posteriormente, essa distância que está em cima do elipsoide de revolução, ela é planificada, se convertendo ou se transformando em uma distância chamada distância UTM. Então, os pontos objetos A e B no espaço real são projetados em cima do elipsoide, gerando A e B, e posteriormente eles são planificados, gerando a linha B'. Como pode ser observado, o comprimento entre A e B na superfície física da Terra não é igual ao comprimento em arco entre A e B em cima do elipsoide, e por sua vez também não é igual ao comprimento A' B' em cima do sistema UTM planificado. Então, o fator de KR, o objetivo dele basicamente é pegar uma grandeza projetada, UTM, e levá-la de volta à superfície física da Terra e vice-versa. Esse é o objetivo básico do fator de KR que nós vamos determinar aqui. KR, ou fator KR, como queira, corresponde, na verdade, à aplicação de dois fatores de correção simultâneos. Ou seja, é a aplicação da correção devido à altitude e a correção devido ao fator de deformação linear do sistema projetivo UTM. O fator de correção devido à altitude a gente chama de C'. E o fator e a correção devido ao fator de deformação linear do sistema projetivo UTM é o kappa. A equação que se encontra aí do lado, né, nos mostra que KR é igual a kappa, sistema projetivo UTM, vezes C', fator de correção devido à altitude. O fator de correção devido à altitude, C', ele pode ser encontrado por esse modelo matemático aqui que se encontra. Então, C', ele depende do raio médio terrestre e ele depende da altitude média ortométrica da região. Sendo que a altitude ortométrica ela pode ser encontrada a partir da altitude elipsoidal, que é o Hzinho aqui. E também sabendo ou conhecendo também a ondulação geoidal. Então, C' é uma função direta do raio médio, da altitude ortométrica média da região, que por sua vez, né,
fazendo essa divisão específica aí, apresentada, ela vai exatamente nos apresentar aí o valor de C'. Então nós temos aqui, ó, na superfície física da Terra, o ponto A e o ponto B, e para isso, né, nós precisamos encontrar uma esfera ou uma superfície que se adapte à altitude média da nossa região, porque senão a gente não consegue encontrar a distância entre A e B. Se tomar a distância entre A e B em cima da superfície física da Terra, isso vai ser praticamente impossível, porque nós não temos modelos matemáticos para poder encontrar essa distância. Então a gente precisa simplificar a superfície física da Terra. E na maioria das vezes, a simplificação passa por encontrar uma esfera de adaptação, que é exatamente a aplicação do raio médio terrestre acrescido aqui, ó, da altitude ortométrica média da minha região. Por isso a gente encontra uma esfera de adaptação aqui em cima entre A e B, para que a gente possa tomar a medida em arco entre A e B, que a gente está chamando aqui de distância real. Essa distância real, ela então projetada em cima do elipsóide de revolução, através das normais de cada ponto. Dessa maneira, eu vou ter aqui o ponto A', vou ter aqui o ponto B', que são as projeções de A e B na superfície física da Terra sob o elipsóide de revolução. A distância tomada em arco entre A' e B' é a distância elipsódica. Considerando que esse ângulo aqui é um ângulo muito pequeno, nós podemos converter esses elementos geométricos que aqui se encontram em triângulos. Ou seja, ligando A a B e ao O, de onde parte aí a nossa esfera de suavização, nós temos o primeiro triângulo. Ligando a linha, B' e o O, nós temos a segundo triângulo aí que a gente pode encontrar. Então são dois triângulos formados com A, B e O, a linha, B', O. Esses triângulos, como eles possuem o mesmo ângulo alfa, eles são triângulos semelhantes. E a partir dessa semelhança entre triângulos é que nós podemos escrever a equação básica, a equação fundamental de correção do C'. O fator de deformação linear kappa do sistema UTM, ele pode ser encontrado por esse modelo matemático que aqui se apresenta. Evidentemente, na literatura existem diversas formas de se determinar o kappa, né? Eu simplesmente peguei um modelo matemático que fosse o mais simples possível para que a gente pudesse exatamente apresentar isso. Você vai encontrar, evidentemente, na literatura outras formas de se determinar o kappa. Nós estamos apresentando aqui o modelo que nós adotamos para fazer o cálculo de kappa. Esse modelo, ele é uma função do K0, que é o fator de correção efetivo do sistema UTM, e também da latitude média, longitude média e da longitude do meridiano central que você está trabalhando, bem como do semi-eixo maior do elipsóide que você está trabalhando e da primeira excentricidade ao quadrado do elipsóide. Então o raio médio terrestre, ele é obtido a partir da raiz de Mn. Mn são dois raios que são calculados em cima do elipsóide de revolução e os modelos matemáticos aqui se apresentam. Nós estamos apresentando isso para que se veja como é que se determina isso de forma analítica. A gente não vai determinar o KR de forma analítica, entendeu? A gente vai determinar de maneira prática. Nós vamos correr de tudo isso aí. Vamos correr do C', vamos correr do fator kappa do sistema UTM, tá bom? Como já tinha falado, o cálculo de K poderá ser obtido por outros modelos matemáticos disponíveis na literatura, alguns mais complexos do que outros, bem como alguns mais precisos do que outros. Assim, uma medida obtida na superfície física da Terra pode ser facilmente convertida em uma medida UTM aplicando a seguinte equação. Olha como é que é simples obter a distância real a partir da distância UTM, conhecendo o fator de KR. Então, distância real é distância UTM dividido pelo KR. Por que precisamos do KR? O sistema projetivo primordial utilizado nas engenharias para fazer a representação plana do espaço geográfico para a concepção dos mais variados tipos de projetos é o sistema UTM. Sem sombra de dúvida, né, a grande maioria das topografias que nós adquirimos para fazer projetos está no sistema UTM.
No sistema UTM, os dados originários localizados sobre a superfície física da Terra são projetados para o elipsoide de revolução e posteriormente são planificados, como nós já vimos em slides anteriores. Assim, as medidas lineares da superfície da Terra são alteradas durante esse processo de dupla projeção. Então nós temos aqui superfície real, vai para o elipsoide, do elipsoide vai para o sistema plano UTM. Então nós temos duas projeções simultâneas para poder chegar no sistema projetivo UTM. Como já mostrado em slide anterior, a distância real ela é projetada em cima do elipsoide e posteriormente ela é planificada, gerando aqui a distância UTM. Logo, nós saímos da distância real, vamos para a distância elipsóidica e depois nós vamos para a distância UTM. Esse é o processo tradicional do sistema projetivo UTM. Como os projetos são desenvolvidos para serem implantados no mundo real, as grandezas lineares associadas aos objetos projetados têm de ser devidamente corrigidas, fazendo uso de um escalar apropriado para que a devida relação entre mundo projetado e mundo real possa ser mantida, senão a gente perde essa referência. Então o fator KR, dessa forma, permite converter os projetos entre esses dois mundos. E aqui é uma analogia ao nosso Matrix. Qual pílula você quer tomar? A vermelha ou a azul? Temos que entender que nós temos dois mundos bem distintos e a gente precisa saber migrar de um para o outro. Como podemos encontrar o KR de forma prática? Esse é o objetivo exatamente desta apresentação. Pode-se determinar o KR por meio de equações matemáticas apresentadas anteriormente, ou por meio de determinação em campo, que corresponde ao meio prático e rápido de obter o valor de KR para uma região de estudo. Imagine que você está fazendo um trabalho em uma região para alocação de obra, efetivamente, e você precisa pegar o projeto que o arquiteto ou o engenheiro te entregou, que está no sistema projetivo UTM, e você precisa levar aquilo para campo, implantar efetivamente aquilo em campo. Então você precisa do KR. E você está lá no meio do mato e não tem um KR definido, o que você faz? Determina ele em loco, fazendo uso de estação total, fazendo uso do GPS. Vamos mostrar como isso acontece. Então, para encontrar a distância projetada e a distância real entre dois pontos na superfície física da Terra, nós usamos um modelo matemático que aqui se encontra. Olha só, distância real é a distância UTM dividido pelo KR. Eu posso isolar aqui o KR aqui, ó. E aí o KR ele fica definido pela razão entre a distância UTM e a distância real. Então, se você conhecer a distância UTM entre dois pontos lá no terreno e conhecer a distância real entre dois pontos lá no terreno, você obtém essa razão e você obtém o fator de KR. O fator KR é fortemente influenciado pela diferença altimétrica entre os pontos, bem como pela própria altimetria dos vértices. Isso é fato porque C', que entra no modelo matemático do KR, ele depende da altitude ortométrica média da região. Então, quanto mais alto você se encontra em relação ao nível médio, não perturbado, que é a nossa referência da altimetria, esse fator C' ele vai ser alterado de forma radical. Você tem exatamente o HM exatamente no denominador da tua relação aqui. Então, C' é influenciado pela altimetria. Então, quanto mais alto são os objetos em relação ao nível médio dos mares não perturbados, entendeu? O fator de C' vai mudar. Então, a gente diz que o fator de KR ele é fortemente influenciado pela diferença altimétrica. E também, considerando que na região que você está trabalhando, você tenha variações altimétricas significativas, você vai ter C' mudando de forma radical de um ponto para o outro. E isso vai impactar diretamente no teu cálculo do KR. Então, assim, há regiões que apresentam relevo acidentado com diferenças altimétricas significativas entre os pontos utilizados na determinação do KR, isso pode gerar um valor não significativo na região de estudo. Então, certamente, as variações altimétricas influenciam o valor de C', que por sua vez vai influenciar o valor de KR que você está determinando.
Assim, a determinação do KR em campo requer uma análise das condicionantes que impactam no seu cálculo. Então, a primeira delas é a variação altimétrica entre os vértices. A segunda é o comprimento entre os vértices, ou seja, qual é o tamanho da tua linha que você vai fazer a determinação do KR. Se sua linha é muito extensa, você determina o KR a partir das duas extremidades, isso não vai ser muito significativo, porque você tem uma extensão muito grande, uma variação muito grande. Tanto capa como C', ele varia ponto a ponto. Então, existem alguns modelos matemáticos, na literatura, evidentemente, que você pode determinar um KR médio, entendeu? Ao longo da linha, fazendo determinações nos extremos e no meio. Né? Mas nós vamos trabalhar aqui em áreas pequenas. Nossas áreas de estudo são áreas pequenas. Essa é a terceira condicionante aí. É a abrangência da área de estudo. Se tua área é muito grande, você não vai conseguir determinar um KR significativo. Então, a gente tem que trabalhar em áreas restritas. Então, são três condicionantes básicas que influenciam aí a tua determinação do KR. Variação altimétrica entre os pontos que você está determinando o KR, comprimento entre esses vértices e a abrangência da tua área de estudo. Nos trabalhos clássicos de topografia, para locação de projetos de infraestrutura urbana e parcelamento do solo, a abrangência dessa área, na maioria das vezes, é inferior a 5 km de diâmetro. Eu, particularmente, eu nunca trabalhei em uma área de implantação de um projeto de engenharia numa abrangência de 5 km, a não ser, evidentemente, em estradas, né, que você tem essa abrangência extrapolada. Mas, na grande maioria de locação de obras de parcelamento de solo, água, esgoto, você trabalha numa região, muitas vezes, inferior a 5 km. Né? Dentro desse espaço, né, de um diâmetro de 5 km, cuja variação altimétrica não seja significativa, é possível determinar um fator de KR único para a região. Aí sim é possível. Então veja que eu estou limitando, né, a minha abrangência para que eu possa determinar um KR significativo. Considerando K constante em uma região cujo diâmetro equivale aí a 5.000 metros e determinando a variação de C' para um desnível entre 0 aí até 250 metros, ou seja, se você tiver pontos dentro dessa região, ou dentro dessa região você tem variação altimétrica que possa ser até 250 metros, né? Ao longo de um alinhamento aí de estudo, nós montamos essa tabela aí, exatamente analisa como é que se dá esse erro, né, da variação altimétrica na determinação do C' especificamente. Para tal, a gente determina a variação de C', né, como o desnível zero como sendo a minha referência. E aí, a partir daí, eu calculo, por exemplo, qual que é o impacto do C' para uma variação de 10 metros. Acima ou abaixo, não importa. Então, e aí nós calculamos o C' para uma variação de 20 metros, utilizando aí a altitude média, variação de 20 metros. E a gente vai calculando aí, ó, né, os C'. E vamos calculando qual é o erro que esta variação, comparada a partir com a minha linha referencial aqui, que é sem variação, efetivamente, eu estou no plano efetivo, qual que é o erro que se impacta em 5.000 metros. E aí a gente vai calculando que em uma variação de 250 metros de altitude, você tem um impacto em 5 quilômetros de aproximadamente 10 centímetros. Ou seja, este é o erro efetivo de uma variação em um desnível de 250 metros entre uma área de abrangência de 5.000 metros, entendeu? 5 quilômetros, vai impactar nessa variação do C'. Considerando efetivamente que o kappa nessa região ela se mantenha constante, tá? Então, a gente percebe que a variação altimétrica ela influencia efetivamente o C'. Mas, se você está dentro de uma região de estudo aonde sua variação altimétrica ela não seja significativa, você vai perceber que o C' ela não impacta fortemente na determinação do KR. E aí você pode chegar aqui à conclusão de que em uma região controlada, evidentemente que você tenha variações altimétricas não fortes, entendeu? Você pode determinar um KR significativo para aquela região. Ah, minha região não se comporta assim. Então você vai ter que usar uma outra metodologia para poder determinar esse KR. Eu fiz um gráfico aqui exatamente mostrando como é que essa variação ela se mostra. Então, aqui está a variação altimétrica, desnível, e a variação do erro, né, em uma distância de 5.000 metros.
Então a gente vê lá que em 250 metros de variação de desnível, a variação em cima de 5 quilômetros é de 10 centímetros. Se você for comparar aí na proporção, você vê que esse é um erro pequeno, né? Então você tem aí um horizonte para poder exatamente trabalhar na sua determinação. Assim, como a gente pode observar aí em tabelas e gráficos anteriores, a variação altimétrica da ordem de grandeza entre 120 metros e 160 metros de desnível efetivo permitem uma incerteza da ordem de grandeza de 1 para 100 mil. Cara, 1 para 100 mil é uma coisa maravilhosa, entendeu? Considerando aí que o valor de KR não sofra alterações nos extremos da região de estudo. Então, vamos nos preocupar o seguinte, como é que se dá a minha variação altimétrica no meu terreno? Se ela ficar na ordem de grandeza de 120 a 130 metros, entendeu? E você está dentro de um horizonte de 5 quilômetros de estudo, pode ficar despreocupado que o teu KR não vai ser, ele não vai ser problema não, ele vai ser significativo, você vai conseguir trabalhar em toda a região e ele vai corresponder bem à transformação entre o sistema UTM e o sistema topográfico local. Vamos apresentar o modo prático para poder determinar o fator de KR. Sendo o KR aí a razão entre a distância projetada UTM e a distância real DR, basta determinar essas grandezas em campo para poder a gente encontrar o fator de KR. Distância projetada, que é a distância UTM, ela é determinada com equipamento de GNSS. E a distância real ou também chamada de topográfica, é a determinada com a estação total. Então, se você tem esses equipamentos em campo, você evidentemente consegue encontrar o fator de KR lá no local. Aqui tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês do que eu fiz a determinação de um KR em um projeto de locação de obra de engenharia que nós fizemos em Formosa, Goiás. Então aqui nós temos aqui a implantação efetiva de 1, 2, 3, 4 vértices que foi ocupado com estação total e também com GPS, GNSS. Então, estabeleceu-se aqui o ponto SAT1 como ponto base e implantou-se em campo 3 outros pontos, o SAT2, SAT3, SAT4, e fizemos o rastreio GPS desses pontos a partir do SAT1. Na verdade, a coordenada do SAT1 ela foi determinada a partir do transporte das RBMCs. E também foi checado pelo método PPP. Então, usamos o PPP, também o transporte da RBMC, para poder conferir um com o outro e adotar, evidentemente, uma coordenada. E a partir, então, do SAT1, com o método relativo estático, usando 2 equipamentos GNSS, obtivemos as coordenadas do SAT2, SAT3 e SAT4. Então está aqui ó, a implantação dos pontos. Os pontos tinham que ser pontos que permanecessem na obra há muito tempo. Então a gente a materialização de um marco de concreto efetivo, né, para que a gente possa fazer a materialização desses pontos e ele fique lá por bastante tempo. Aqui é exatamente a imagem do rastreio de GNSS em cima deste ponto. E aqui é basicamente o processamento das minhas linhas de meus vetores. Então o SAT1 foi usado como referência e aí fizemos o rastreio para os outros pontos e o processamento a partir do SAT1. Aqui são as coordenadas do SAT2, 3 e 4 a partir do SAT1. E a partir daí, então, a gente determina a distância horizontal utilizando a estação total. Então, estação total, lá atrás tem um prisma. Aqui é apenas uma figura de exemplo, porque aqui não tem o SAT 1 ou 2 ou 3 não está aqui. Esse equipamento não está instalado em cima do SAT 1, evidentemente, mas é uma forma de representação. Ou seja, você pega a estação total, pega o teu prisma, instala o aparelho em um vértice de coordenada conhecida, vai com o prisma em um outro ponto de coordenada conhecida. E aí você obtém a distância horizontal. A distância horizontal é aquela obtida pela correção da distância inclinada, tendo conhecido aí o ângulo, né,
a zenital do teu alinhamento, né? Então, aqui tem elementos, né, geométricos que são utilizados para poder fazer essa correção. Então, a distância horizontal é a distância inclinada multiplicado pela tangente aí do meu ângulo zenital observado em campo. Aqui está a tabela com as distâncias obtidas em campo, tanto com GPS como com estação total. Então nós temos aqui SAT 1, SAT 2, distância topográfica, distância UTM. SAT 3, SAT 4, distância topográfica, distância UTM. E aí foram várias repetições. E aí determinamos o KR para vários alinhamentos. Veja que o KR ele vai mudando de um alinhamento para o outro. Evidentemente, por quê? Porque você tem erros no teu sistema, né? A instalação do equipamento, a obtenção do ângulo zenital, a obtenção da distância horizontal, isso vai fazer com que os teus dados flutuem. Isso é natural, isso é normal. Por isso que a gente tem que determinar mais de uma vez o KR em campo, para que você possa exatamente perceber como é que está dando essa flutuação. E a partir daí, você então determina um KR médio. Essa é a forma ideal de você fazer isso. Uma única determinação não nos dá a garantia, a certeza de que aquele valor que você está encontrando é o KR médio efetivo, entendeu? Você precisa ter redundância para que você possa ter exatamente aí valores para poder trabalhar. Você poderia até fazer aqui um teste de perceber ou tentar encontrar aqui dentro desses valores aqui citados, se existe algum dele que se caracteriza como erro grosseiro ou não, para que você possa eliminar da massa de dados e aí você ter um KR mais efetivo. Aqui simplesmente nós obtivemos o KR em campo, né, com uma estação total e GPS e fizemos a média dos valores apresentados. E aí nós temos aqui, ó, que para essa região de estudo, o KR, né, a ser aplicado ali na transformação entre os dados de topografia e os dados de cartografia, é exatamente esse valor aqui que nós chegamos e estamos apresentando para vocês. Conclusão. A determinação de KR em campo é relativamente fácil, considerando que a região de estudo atenda os seguintes critérios: não ultrapasse 5 km de diâmetro, não possua variações altimétricas superior a 150 metros e obtenha a redundância de dados para a determinação do valor do KR médio. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco a problemática do KR, entendeu? E que vocês possam aplicar isso, evidentemente, no dia a dia de vocês. Se por acaso isso tenha te ajudado, ou se isso vai te ajudar de alguma maneira, entendeu? E se você assim entender, deixa aqui o teu like em agradecimento. E se tiver mais alguma coisa que eu possa, alguma dúvida que eu possa tirar, dê as suas observações que a gente vai, na medida do possível, respondendo as suas dúvidas. Obrigado e até mais.